Na abertura dos debates na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro faz um discurso considerado agressivo. Com ataques a governos e à Organização das Nações Unidas. Na Assembleia da ONU, Jair Bolsonaro condena corrupção e violência e defende meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na abertura dos debates da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Um discurso considerado agressivo, com ataques indiretos a governos estrangeiros, a lideranças indígenas e com cobranças à própria ONU. Diante de uma plateia com 150 chefes de Estado, Bolsonaro defendeu a Amazônia e reafirmou a soberania brasileira. O presidente Bolsonaro abriu o discurso afirmando que estava ali apresentando um novo Brasil que ressurge depois de, na visão dele, estar à beira do socialismo. A questão da Amazônia era o assunto mais esperado do discurso de Jair Bolsonaro. O presidente foi enfático ao defender a floresta e a soberania do Brasil. E buscou minimizar os incêndios florestais, atribuindo, equivocadamente, parte das queimadas aos povos indígenas na região. A nossa cultura é fazer roça para plantar mandioca e para plantar outras coisas. Isso faz parte da nossa cultura. A roça para limpar, para que a gente possa plantar alguma coisa lá. Isso faz parte. Não é porque entrou o novo governo, ele está queimando tudo. Na verdade, nessa época de ano, nessa época quente, sempre houve queimadas para queimar roça. Isso faz parte, é normal. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. E buscou minimizar os incêndios florestais, atribuindo, equivocadamente, parte das queimadas aos povos indígenas na região. Jair Bolsonaro também fez críticas aos países socialistas, como Venezuela e Cuba. Elogiou a atuação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no combate à corrupção e à criminalidade no Brasil. E ainda destacou os avanços na economia, com acordos internacionais. O governo de Cuba reagiu às críticas do presidente Jair Bolsonaro ao programa Mais Médicos. Numa rede social, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel chamou as afirmações de Bolsonaro de calúnias sobre Cuba e a cooperação médica internacional. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, disse que Bolsonaro delira e expressa nostalgia pelos tempos da ditadura militar. À tarde, Jair Bolsonaro encontrou o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Foi uma reunião de quase uma hora e, na saída, Giuliani também fez elogios ao presidente brasileiro. And President Bolsonaro gives business people confidence in Brazil. Depois do discurso, líderes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que estão em Nova York, convocaram uma entrevista coletiva para reagir à fala do presidente. Eles criticaram o fato de Bolsonaro ter levado à ONU a indígena Izani Calapalo, porque, segundo eles, ela não é uma líder indígena reconhecida. Nós estamos aqui legitimados pelo nosso coletivo indígena, destes pelo menos 305 povos, pelas mulheres, por homens, por anciões, lideranças indígenas do Brasil. Nós estamos lutando há muito tempo em favor da vida, em favor da Amazônia, em favor de todos os biomas. Porque o nosso entendimento, defender a vida, não é local, é para todo mundo. Estamos bastante assustados com o pronunciamento do Bolsonaro. Não apresentou nada em concreto para combater os incêndios na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro conversou com a nossa equipe em Nova York logo após o discurso na Assembleia Geral da ONU. Em entrevista à correspondente Evelyn Bastos, Bolsonaro disse que era preciso restabelecer a verdade com relação ao desmatamento na Amazônia. Em seu primeiro compromisso oficial, depois de passar por mais uma cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro recebe a nossa equipe para uma entrevista. Diplomatas e ambientalistas falaram ao Jornal Nacional sobre o discurso do presidente Bolsonaro. A
expectativa era de um discurso em tom mais conciliador. Uma oportunidade para reforçar a preocupação do Brasil com o meio ambiente. Mas não foi bem assim, disse o ex-embaixador Marcos Azambuja. Eu acho que você chegar em Nova York, nas Nações Unidas, e fazer uma defesa da soberania, da supremacia nacional, da supremacia do interesse nacional, sobretudo mais, de desconfiança dos meios de comunicação, de criticar as ONGs, é impróprio. O Observatório do Clima, uma rede de 37 entidades da sociedade civil que monitora as mudanças climáticas, disse em nota que o presidente, ao abdicar a tradicional liderança do país na área ambiental em nome de sua ideologia, põe em risco o próprio agronegócio que diz defender. O presidente deixou escapar a oportunidade de mostrar um país que investe em soluções, de mostrar um país que é amigo do meio ambiente, de mostrar um país que encara os seus problemas e apresenta um caminho para resolvê-los. A Amazônia está sofrendo, ela precisa de uma solução. Isso pode colocar a imagem do país, os nossos negócios, a perder. O discurso do presidente só isola o Brasil. O ex-embaixador Rubens Barbosa disse que esperava um discurso menos agressivo e mais cuidadoso. Os assuntos abordados, com críticas a potências europeias e a demarcação de terras indígenas no Brasil, segundo ele, criaram mais atritos junto à comunidade internacional. O discurso do Bolsonaro, em algumas partes, era um relatório de política interna. Que era claramente dirigido ao público interno, enquanto na ONU se espera dos presidentes, dos ministros que discursam lá, uma visão de mundo. O presidente diz isso no discurso, que ele queria restabelecer a credibilidade e a confiança do mundo em relação ao Brasil. Isso se torna mais complicado porque os pontos de atritos foram ampliados. Durante a tarde, o presidente francês Emmanuel Macron disse: as crises que estamos enfrentando hoje não podem ser resolvidas pelo isolacionismo. E o foco dele foi o meio ambiente. Ele não citou diretamente o Brasil, mas disse que o mundo está perdendo a batalha nas florestas. Numa referência ao encontro que teve ontem para discutir a situação das florestas tropicais, Macron afirmou: através do comprometimento de todos, acredito que demos um importante passo em defesa da floresta amazônica e das florestas africanas. E pediu: os grandes países, as organizações internacionais, as ONGs e todos os países preocupados com a Amazônia não fiquem tímidos nessa tribuna. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado.